Hoje vamos falar sobre Satan Panonski, um homem que poucas pessoas ouviram falar fora da Croácia e de partes do sudeste da Europa. Na verdade, o pouco reconhecimento que ele tem em países de língua inglesa vem de um apelido estranho que foi associado ao seu nome, o Gigi Allen croata. Se você já viu meu vídeo sobre Gigi Allen ou sabe algo sobre ele, já sabe disso. Esse apelido é uma descrição muito interessante que definitivamente me deixou intrigado e imediatamente eu quis saber mais. No entanto, isso se mostrou bastante difícil, considerando a documentação muito limitada que existe sobre esse homem. Com apenas um documentário feito sobre ele enquanto estava vivo, que já tem mais de 3 décadas, e alguns poucos artigos que foram escritos sobre ele. Pelos fragmentos que reuni, fica claro que Satan Panonski teve uma das vidas mais intensas e turbulentas possíveis. Uma vida de carnificina, guerra, morte e arte confusa, porém fascinante. E é isso que vamos analisar hoje. Aqui está a história de Satan Panonski. Satan Panonski nasceu em 4 de junho de 1960 e Ivica Kuljak nasceu em uma pequena vila perto da cidade de Vinkovci, no leste da Croácia, que na década de 1960 fazia parte da Iugoslávia. E isso continuou por quase toda a sua vida. De acordo com a Europa Vox, Kuljak foi um aluno exemplar e adolescente inteligente que entrou na cena punk nos anos 1970. É difícil dizer exatamente quais foram suas influências, mas em 1977, a segunda onda do punk estava em pleno vapor e o gênero já havia se espalhado pelo mundo todo. Dezenas de bandas populares tocam por toda a Europa, inspirando a formação de novas e animando a cena europeia. Uma dessas bandas, Poghreb Chicks, foi criada em 1978 por Vladimir Soldo. Após deixar a escola e optar por não estudar mais, Kuljak tornou-se vocalista da banda. Em 1980, eles se apresentaram pela primeira vez em Vinkovci, provavelmente como a primeira banda punk a fazê-lo. Foi uma apresentação inovadora e estranha, que mostrou ao mundo punk o jeito bizarro de Kuljak se apresentar. Ele quebrava garrafas na cabeça, se cortava com lâmina de barbear e fazia acrobacias perigosas. Mas da mesma forma, ele apresentava músicas envolventes e recitava poesias interessantes. Isso mostrava que ele era um artista talentoso, com muito a dizer. A banda lançou um álbum ao vivo em 1981, destacando performances intensas. No entanto, qualquer avanço da banda foi sufocado por outro acontecimento em 1981, algo difícil de acreditar. Novamente, essa é uma história que está enterrada em rumores e mitos. A história conta que durante outra apresentação da banda em Vinkovci, ele se envolveu em uma briga defendendo o irmão. A briga levou Kuljak a esfaquear e matar um homem. Ele não foi preso e passou os anos seguintes em um hospital psiquiátrico. Não entendo como ele evitou a prisão e fez um acordo tão bom. Pode estar relacionado ao fato de que, anos antes, ele buscou ajuda psiquiátrica e ter sido avaliado antes pode ter ajudado na alegação de insanidade. E se você juntar isso com a teoria da legítima defesa, começa a ficar mais claro por que ele não foi preso. Seu palpite é tão bom quanto o meu. Mesmo internado, Kuljak continuou criando. Ele pintava, compunha e escrevia poesia durante o tratamento, e às vezes era liberado para tocar com sua banda fora do hospital. Isso permitia que ele aprimorasse sua arte, evoluísse e continuasse criando. Durante o início dos anos 80 e em meados da década de 1980, ele começou a lançar sua própria música solo sob um novo nome artístico pelo qual seria conhecido pelo resto de sua carreira. Após deixar o hospital, Kuljak adotou o nome artístico Satan Panonski para suas apresentações. Esse nome foi adotado em 1984 e usado em seu trabalho solo. Ele ganhou fama por performances extravagantes, produção única, estilo e até por sua sexualidade. Muitas pessoas afirmaram que Panonski era abertamente gay, ou pelo menos sexualmente fluido. E embora isso provavelmente não fosse tão relevante hoje em dia, definitivamente era um assunto muito comentado em meados dos anos 1980. Isso provavelmente influenciou sua arte ou visão de mundo. Basta dizer que ele era uma figura interessante na cena punk e estava atraindo um público pequeno, mas fiel. Mas além de todas as travessuras e palhaçadas,
Ele era, na verdade, um artista introspectivo e talentoso que refletia constantemente sobre sua vida, abordava seu trabalho com nuance e, na maioria das vezes, pensava antes de falar, pelo menos no contexto de sua arte. Isso aparece no documentário de 1990 do cineasta sérvio Milorad Milinkovic, que fez um filme de 33 minutos sobre Panonski. O documentário destacou 3 ocasiões, especialmente um show ao vivo no Centro Cultural dos Estudantes em Belgrado, Sérvia, uma entrevista que ele deu à rádio B90 e 2 horas após o show e outra mais íntima em seu apartamento naquela noite. Ou seja, quase todo o documentário foi gravado em 8 horas. Curiosamente, isso revela muito sobre seus shows ao vivo insanos, seu estado mental e sua arte. E sem esse documentário e a tradução para o inglês criada por Bojan Sismic, teríamos muito menos para analisar e, na maior parte, ficaríamos no escuro. Felizmente, temos esse documentário que é bem revelador. Vamos conferir o show ao vivo, a entrevista de rádio e a conversa no apartamento dele, e tentar dissecar o personagem Satan Panonski. O show iniciou às 23h no Centro Estudantil em Belgrado, em 29 de maio de 1990. Satan sobe ao palco escuro, recita um poema que escreveu e se debate um pouco no chão. Em seguida, ele se levanta quando uma das primeiras músicas começa a tocar, mas, em vez de cantar, ele enfia alguns clipes de papel nos braços. A música então para e Panonski recita outro poema que aborda temas bem pesados. Depois desse momento introspectivo, Panonski quebra uma garrafa na própria cabeça e bebe seu próprio sangue. Parece que ele gostava de chocar o público se machucando. E então, ele realmente dava algo para eles pensarem com sua poesia, quando provavelmente não estavam esperando por isso. Isso é especulação, já que só temos essa filmagem para analisar, mas digo isso porque ocorre novamente. Após Satã se debater mais, ele recita outro poema e encara a plateia com um olhar vazio e o show termina. É uma apresentação estranha e envolvente que revela a natureza bizarra dos shows ao vivo de Panonski. Após a apresentação, ele se limpa no banheiro e vai a uma rádio próxima onde responde a perguntas interessantes. A entrevista de rádio começou a 1h e durou cerca de 2 horas. Satã respondeu a várias perguntas diferentes e falou sobre Deus, seu estado mental, o personagem que interpreta e uma infinidade de outros assuntos interessantes. Foi uma parte interessante do documentário, mas vários ouvintes foram desdenhosos, tornando a conversa um pouco monótona. Felizmente, logo depois ocorre uma conversa interessante entre Satã e o diretor, mais tarde naquela noite em seu apartamento. Essa conversa pode ter acontecido na mesma noite de toda essa carnificina e confusão. O clima nessa conversa está mais relaxado, logo recebemos outra reflexão instigante de Satã. Ele começa descrevendo se cortar como uma descarga ou um alívio, e então fala sobre o conceito de matar um homem se fosse necessário.
O documentário revela mais do que qualquer outra coisa e mostra alguns dos demônios enfrentados por Satã. Isso é confirmado no final do documentário, quando o diretor visita Satã na clínica psiquiátrica onde ele está internado. Assim termina o documentário, uma das coisas mais reveladoras já feitas sobre Satã Panonsky. E isso só nos mostra um período de 24 horas da vida dele, o que mostra o quanto provavelmente deixamos de ver e o quanto ainda há para aprender sobre esse homem. Ainda assim, devemos ser gratos por este documentário. Não só porque é uma exploração reveladora da mente de um homem misterioso, mas também porque, menos de 2 anos após este documentário ser feito, Satã Panonsky morreu em circunstâncias misteriosas. Em janeiro de 1992, na Guerra de Independência da Croácia, Satã Panonsky foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Como mencionei anteriormente, ele passou por algum tratamento psiquiátrico no final dos anos 1970. Muitos acreditam que isso ocorreu porque ele não queria se alistar no exército iugoslavo, obrigatório na época. Por que ele foi achado morto de uniforme na guerra? Pelo que notei, Satã tinha fortes crenças nacionalistas e se orgulhava de lutar pela independência do seu país. A questão é, como ele realmente morreu? Sabemos que foi baleado, mas quem atirou? Bem, eu procurei e encontrei muitas respostas diferentes. Alguns afirmam que ele se suicidou, outros que foi morto por um inimigo e, curiosamente, muitos dizem que foi um acidente. De qualquer forma, acho que é um final estranhamente apropriado para uma vida incrivelmente estranha e interessante. Grande parte da carreira dele é misteriosa e parece apropriado sabermos tão pouco sobre sua morte. Ele não nos deixou muitas respostas, mas deixou uma obra bem interessante que definitivamente tem seu lugar no mundo do punk. Ele lançou 3 álbuns solo ao longo da carreira e esses projetos foram muito interessantes. Grande parte da sua música reunia funk, poesia falada, rock clássico e punk. Ao unir a arte corporal que ele fazia no palco, suas performances excêntricas e o estilo eclético que expressava no trabalho, Satã Panonsky é provavelmente o artista mais diverso que já abordei nesta série, e ele é definitivamente o mais subestimado. Queria poder te contar mais sobre esse homem. Entrei em contato com o diretor do documentário e outras pessoas que talvez tenham conhecido Satã, mas não adiantou. Tentei montar uma linha do tempo coesa com os principais momentos da vida dele. Espero que este vídeo seja um ponto de partida para quem quiser pesquisar Satã Panonsky ou sua obra. Muita coisa por aí, infelizmente não consegui traduzir. Como, por exemplo, o pequeno e fiel grupo de seguidores que ele tem no VK rede social russa. Encontrei artigos, entrevistas interessantes e até uma tese de 362 páginas sobre Satã, com ótimas fotos e imagens dele. Então, há muito do que explorar. E vou deixar todos esses materiais linkados na descrição. Também recomendo que você confira algumas das músicas e obras de arte dele. Achei tudo muito intrigante e, como disse, ele é um artista versátil que muitos podem gostar. Por hoje é só. Não sei como terminar. Amo vocês. Tenham um bom dia.